Noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Nessa terça-feira, 29 de setembro, o eleitoral baiano abre esse espaço para que possamos dialogar sobre um tema que ainda é tabu em nossa sociedade, que é o suicídio. A Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE, dentro do contexto da campanha de Setembro Amarelo, realizou esse encontro para que servidores, magistrados, colaboradores, políticos, eleitores e demais público, né, do regional possa aqui dialogar e refletir sobre a prevenção, sobre temas diversos ligados ao suicídio. Eu sou Carla Bittencourt, sou jornalista da Assessoria de Comunicação e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu converso com a psicóloga Adriana Taide. A Adriana, ela é especialista em psicologia hospitalar e ela é também professora da Faculdade Social da Bahia. Antes de chamá-la aqui na sala, aproveito para saudar o nosso presidente, desembargador Jataí Júnior, e demais autoridades presentes, e também a secretária de Gestão de Pessoas, Mirela Cunha. Lembrando que o chat da live está aberto, quem quiser enviar perguntas, fazer observações, sugestões, fiquem à vontade. A Adriana já está aqui, já vamos começar. Olá, Oi, oi tudo Carla, bem? Olá, tudo bom? tudo bom, Carla? Tudo ótimo. Olha, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto hoje, viu? Eu que agradeço, Carla, o convite do TRE, agradeço especialmente a você e a Bucão, né, por confiar em mim com esse tema que considero tão importante ser tratado em nossa sociedade, né? Hoje a gente tem esse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que ficou como um mês reservado para finalmente a gente abrir essa caixa de Pandora aí, né? Falar desse Sim, assunto que assusta tanto a gente, que as pessoas criam um tabu muito grande para falar sobre esse assunto. A morte já é um assunto muito interditado, né, na nossa cultura. Olha o que a gente fez com as crianças, a gente afastou as crianças da convivência com esse processo de morte. E o suicídio tem um tabu ainda maior, né? Em função até de como o suicídio é visto pela maior parte das religiões, né? uhum, E na nossa sociedade, como assim querer, desejar morrer, né? A gente deseja sim. viver, então que estranheza é essa que nos causa? Então, Uhum. falar desse tema é importante. Bem, eu queria começar a nossa conversa aqui com uma questão que você trouxe quando a gente conversou previamente. Eu achei essa frase bem inquietante, assim, que é o que se quer quando se quer morrer, para a gente Uhum, falar sobre esse tema. O sim. que investigações, que inferências que a gente pode fazer a respeito Pois é. dessa. Eu queria começar, Carla, trazendo um aspecto muito importante, que é falar que o suicídio é um fenômeno extremamente complexo, multideterminado, né? Normalmente a gente busca uma causa para o suicídio. Fulano de tal morreu porque aconteceu tal coisa. E o suicídio é um fenômeno multideterminado, né? São muitos fatores que contribuem para um suicídio. Se assim não fosse, né, todo mundo, por exemplo, que se separasse ia se matar, todo mundo que fosse à falência ia se matar, e não é assim. Então, a gente sabe que é um fenômeno muito complexo e requer um olhar de caso a caso, da singularidade mesmo, né, daquela situação específica, para uma espécie de aproximação, né, do fenômeno. Então, entender isso é muito importante,
porque o nosso tema é prevenção do suicídio. E prevenção, né, é uma série de comportamentos, de ações que a gente toma para se evitar alguma coisa. E isso é importante eu sinalizar aqui, porque a gente está falando de evitar, não de garantir. Então, isso é muito importante, porque eu imagino que algumas pessoas, até que estejam assistindo essa live, pode estar vivendo essa situação de ser uma pessoa enlutada, né, por um familiar que cometeu suicídio. E é muito importante que a gente desmistifique uma série de crenças, né, por exemplo, de que é sempre possível salvar alguém que deseja se matar. Isso não é verdade, né? A gente está falando de prevenção no sentido de antecipar, né? de tentar não chegar a um determinado resultado, né? Mas não há garantias. Assim como a gente, quando cuida da nossa saúde, não é? A gente faz atividade física, se alimenta bem, tudo para ter uma boa saúde, para que a gente não tenha, por exemplo, câncer, mas ainda assim não há garantias. Então é muito importante que isso fique claro, porque hoje as famílias sofrem muito por uma responsabilização, né? Muitas vezes da morte daquele familiar, e isso é de uma dor que por vezes acompanha por anos essa família, e a gente até conversou, às vezes até por gerações. Sim. Então, isso é importante. Falar de prevenção não é falar de garantias, né? E aí, essa sua pergunta, né? O que se quer alguém, o que se quer quando se quer morrer? É uma pergunta que eu sempre me faço, né, na clínica, quando alguém me diz. Então, um jovem pode dizer para mim assim, Carla, já aconteceu, né? Eu, eu gostaria de morrer. E eu pergunto para ele, mas por que você deseja morrer? Né? O que você espera com sua morte? E aí ele me responde, eu queria ver quantas pessoas iam no meu enterro. Eu queria ver se eu sou mesmo amado. Ou seja, quer vida, né? Quer testar, né? Quer testar, mais do que isso, ele quer a garantia, né, de certa forma, do amor das pessoas por ele. Né? Então, é muito importante que a gente não tenha medo de conversar com as pessoas quando elas dizem que elas querem morrer. Né? Eu quero morrer, seria melhor se eu não estivesse aqui. Então, as pessoas, parem de falar bobagem, não fale isso, olhe, Uhum. né, Deus vai te castigar, Deus não gosta de ouvir essas coisas. Não, aproveite esse momento, que certamente foi muito difícil para essa pessoa conseguir dizer isso, né? E questione por que a pessoa quer, o que está levando ela a desejar, a não viver mais, o que ela busca com essa ideia, essa fantasia, porque às vezes é uma fantasia, a gente também não pode achar que todo mundo que diz assim, eu queria morrer, que de fato essa pessoa vai se matar, né? Tem, tem fantasias em relação à morte, isso é muito presente na adolescência, por exemplo. E como você E mesmo falou, a própria ideia do que é a morte em nossa cultura ainda é sim, algo muito misterioso, né? Muito não sim, resolvido, muito ligado à exato. religião, muito Sim, pouco abertamente, muito não naturalizado, assim, sim, desde a infância, né? Então, talvez isso colabore para essa ideia sim, fantasiosa que você traz aí, né? sim. Outra questão, Carla, assim, quando em cima ainda dessa pergunta, o que se quer quando se quer morrer, é pensar no que o sujeito quer dizer com isso. Então, por exemplo, é, existem situações em que o sujeito ele quer ser legitimado em relação ao sofrimento dele. É como se ele dissesse: olha, eu estou sofrendo tanto, a dor é tão grande que eu preciso que você enxergue isso. Sim.
né? Não é querer chamar atenção, como algumas pessoas rotulam, né? Chamar atenção. Talvez o que, em alguns casos, seja assim, alertar, ó, tá muito grande, o sofrimento está muito intenso, já é da ordem do insuportável, a tal ponto que para eu me livrar dessa dor, eu sou capaz de tirar até minha própria vida, né? Então, talvez o necessário em uma situação como essa seja ajudar essa pessoa a encontrar possibilidades de atravessar essa dor, esse sofrimento intenso, né? Então, quando eu questiono, né, o que se quer quando se quer morrer, é nesse sentido, da gente ir para além do ato, né, para Sim. além do ato, o ato de tirar a própria vida, mas compreender o que está, né, movendo o sujeito nesse sentido de desejar tirar até a própria vida, né? Uhum. Você falou que o suicídio ainda é, nós sabemos, né, um tema tabu, e que algumas vezes a própria tentativa de falar sobre o tema acaba gerando efeito inesperado, o efeito inverso, né? Eu queria trazer dois exemplos recentes, relativamente recentes, que é a carta do ator Flávio Migliaccio, né? E aquela série do Netflix, 30 Reasons Why. Teve um Uhum, estudo nos Estados Unidos, um mês depois do lançamento da série, em 2017, que já mostrou um aumento significativo no número de casos de suicídio entre uhum, crianças e adolescentes, um mês depois do lançamento da série. Como saber os limites entre o que dá e o que não dá para falar, né? Que é importante falar sobre o tema, sabemos, uhum, quando uhum. realizando uma. Quais são as recomendações que vão balizar aí para justamente falar com segurança e garantir que as pessoas estarão protegidas ao ter acesso a essas informações? Uhum. Carla, existem algumas questões éticas super importantes da gente pensar, refletir em relação a essa exposição, né? O, a série Os 13 Porquês, da Netflix, eu assisti essa série, né? Eu precisei assistir, até porque os adolescentes da clínica começaram a levar muito isso. Eu falei, eu preciso me apropriar para entender do que é que eles estão falando. E aí eu fui assistir, são 13 episódios, né? A primeira temporada. Eu acabei não assistindo as demais temporadas, só assisti a primeira. Então são 13 episódios que vai contar a história da personagem principal, que é uma menina chamada Hannah. E qual foi, para mim, o grande equívoco da série? A série, ela não oferece ao espectador, né, a possibilidade de enxergar outras saídas para aquela situação, né? Muito pouco é oferecido em relação a esse recurso na série. Então, esse já foi meu incômodo muito grande, né? A menina, e qual é a minha preocupação? Eu fiquei muito aflita até assistindo a série, porque a menina tem por volta de uns 16 anos. Então, Sim. ela vive situações típicas da idade dela. Algumas situações não, muito traumáticas, ela sofre um abuso, né, sexual, mas há situações que causam muita identificação nesse jovem que está assistindo, né? Por exemplo, ser em algum momento não aceito em um grupo, ser rejeitado, né, por um grupo, dores de amor, né, dores de decepção. Então, muitos traços identificatórios. E o maior dos equívocos para mim na série, e muitos especialistas na área apontaram muito isso para o diretor da série, inclusive a Netflix está sofrendo uma série de processos nos Estados Unidos, né? Por vincular essa série. Então, foi a questão de colocar no último episódio o método que fez a menina se matar. Agora, recentemente, eles tiraram o último episódio. Eles tiraram. Você não tem mais. Mas lá quando foi lançado, o último episódio era a menina cometendo suicídio com todo o método, né?
Isso não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Favorecer, enfim, porque é isso, assim, você causa uma espécie de identificação no jovem, não oferece recurso para que esse jovem perceba de maneira clara de que haveriam outras possibilidades para aquela jovem, que não essa, né? E no final termina dessa maneira trágica, demonstrando o método que a menina utilizou, né? O que não é recomendado. Então, a carta do ator também, além de envolver uma questão ética, de proteção da família também, né? O que é isso de expor, assim? Então, a gente está falando de uma ética em respeito à família, né? O cuidado com essa família, né? Até porque, como a gente aqui no início já falou, né? Existe, infelizmente, ainda existe na nossa cultura uma culpabilização das pessoas que estão próximas, como se essas pessoas pudessem evitar, e eu quero garantir aqui que não é assim, né? O suicídio sempre houve na história da humanidade, né? E lógico que a gente tem que falar de prevenção, porque há sim maneiras de se evitar que esses números aumentem, mas suicídio sempre haverá, né? Sempre vai fazer parte aí da história da humanidade. Já foi e continuará assim. Então é importante que as pessoas saibam disso, né? De que algumas pessoas não se declinam dessa ideia, né, de se matar, e aí por uma série de questões. Às vezes por não ver mais nenhum tipo de dignidade na própria vida, né? A gente, por exemplo, rapidamente a gente falou sobre as pessoas que decidem, né, por exemplo, através do suicídio assistido, que existem em outros países. Normalmente eu acho que sofrem de alguma doença crônica, degenerativa, e que não percebem mais dignidade no seu existir, né? Alguns países favorecem o que eles chamam de suicídio assistido, que é esse sujeito decidir por terminar a própria vida. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar em suicídio passivo, pensando em pessoas que sofrem de algum tipo de adoecimento. Eu vou citar aqui, né? Por exemplo, uma doença renal crônica grave, e esse paciente sabe o que é que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e muitas vezes ele não cumpre aquilo. E você, né, eu como psicóloga, vou abordar um paciente como esse, e ele me diz assim: eu quero mesmo morrer, porque eu não vejo mais dignidade na minha vida. Esse tratamento não favorece a dignidade na minha vida. Eu não vejo mais sentido em viver, né? Então ele não se mata, mas ele deixa de ter uma série de cuidados com ele mesmo, que ele sabe que garantiria a vida dele, né? A sustentação da vida. E ele diz: eu não quero mais. Então o suicídio é muito mais amplo do que a lente que normalmente a gente coloca sobre isso, né? A gente só pensa naquele sujeito que tem um ato normalmente, muitas vezes impossível, outras vezes bem planejado, né? Mas de ruptura de uma única vez da sua vida. Mas não, tem muitos tipos de suicídio, né? Esse suicídio passivo, por exemplo, é uma coisa dura para a família vai acompanhando e vai dizendo: eu não entendo porque ele não se cuida, eu não entendo aquela angústia familiar, né? Então, o tema é bastante amplo mesmo. A gente está vivendo uma situação agora bem atípica, né, para todos, que são esses meses aí de confinamento, de isolamento e de tantas mortes, né, contato com tantas mortes por conta da pandemia do coronavírus. Sim. Quando conversamos com a gente, você disse que ainda é cedo para termos estatísticas de suicídio em relação ao assunto, mas que é algo que com certeza vai ficar, ainda vai perpetuar aí por um bom tempo, a gente vai sentir os efeitos disso por um bom tempo na nossa sociedade. Então, eu queria saber o que é possível projetar, né, sem correr o risco, claro, de generalizações, mas o que é possível já saber do lugar onde estamos, que vamos enfrentar em relação a esse assunto daqui para frente. Carla,
Então, a gente ainda não sabe, né? Porque quando a gente está mergulhado na coisa, a gente ainda não tem a visão, né? Então, sempre para a gente compreender um fenômeno, a gente precisa se distanciar um pouco do fenômeno. E nesse momento a gente não está distante, a gente ainda vive, né, a pandemia. Mas alguns grupos me preocupam, pelo menos a minha, assim, me causam mais preocupação. As crianças me causam muita preocupação, porque a criança ela está no momento de construção total, né, do que é o mundo, do que é o outro, do que é ela mesma, os adolescentes também. Então, assim, é muito trabalho psíquico que elas estão fazendo, muito, né? Elaborações diárias. E esses encontros, né, o ir para o social, sair do ambiente familiar, é o que favorece, né, a percepção, a compreensão de como as coisas funcionam. E aí, por exemplo, para a criança, me vem a ideia de que ela está olhando para o outro, para esse mundo externo, como algo extremamente ameaçador a ela e à família dela. Então, eu me preocupo muito do impacto psíquico que isso vai ter. Né? Como é que ela vai retomar a confiança no mundo, no outro, né? Sem sentir que isso seja uma ameaça à integridade dela, à integridade do pai, da mãe, da avó, do avô. Né? Então, isso eu acho que a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia ainda vai entender, vai estudar, certamente muitas pesquisas ainda nessa área. Eu tenho sentido o efeito disso na clínica, com alguns pacientes que eu acompanho, com crianças e adolescentes, tenho percebido esses efeitos. E outro público que me preocupa muito são os idosos. Né? Também esse isolamento social, né? Por vezes esse isolamento pode ser vivido também por um idoso, se a gente não tiver muito cuidado, como uma espécie de segregação, de separação mesmo. Né? Então, isso me preocupa muito, o efeito disso também. Né? Enfim, e o desenvolvimento da percepção, de modo geral, do mundo, né? Do mundo ser ameaçador para as pessoas, de que os encontros sejam ameaçadores. Né? Isso... Porque é o medo das pessoas, né? São 6 meses de medo para as crianças que o perigo está no contato entre pessoas. Entre pessoas, não é? É bem, bem complicado mesmo. Bem complicado. Então, é hora de dialogar muito. Os adolescentes também, Carla, estão sofrendo muito. Então, por exemplo, os adolescentes do terceiro ano, veja só, terceiro ano, além dessa carga que a gente já sabe, né, que é a coisa de fazer o vestibular, de tomar uma decisão sobre o futuro, eles vivem um momento muito importante, porque eles criaram a identidade com aquele grupo, e que eles sabem que ali é um momento, o final do terceiro ano é um momento de ruptura. Cada um vai seguir um lado, não é? Então, assim, eles atravessam uma espécie de luto. Veja só, terminar o terceiro ano e iniciar a faculdade, simbolicamente, representa aí iniciar uma outra fase da vida, que é a fase adulta. Então, tudo isso eles estão vivendo no terceiro ano. Eu considero que o terceiro ano é um rito de passagem, né? É uma espécie de rito de passagem. Então, é muito importante que eles estejam juntos nesse momento, e eles não estão. E as informações que eu tenho tido através de amigas, que são psicólogas também, que atuam prestando serviço a escolas que têm o terceiro ano, é de que tem uma repercussão muito grande, de muita devastação mesmo, sabe? De terreno arruinado para eles, assim. Então, é complicado sem coronavírus, né? Porque decidir uma profissão, se separar dos amigos, saber que faculdade vai escolher, se vai passar, se não vai passar, concorrência, os hormônios da própria da juventude, com essas limitações todas do coronavírus, essa tensão, realmente complicado, né? Adriana, queria te fazer uma pergunta que eu misturei as minhas perguntas com algumas perguntas que foram feitas por servidoras lá da Secretaria de Gestão de Pessoas. E essa especificamente é sobre os jovens, né?
o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Essa pessoa pergunta Uhum. por que essa faixa etária é tão vulnerável. E aí talvez eu já possa emendar com uma outra pergunta, que é: que sinais são emitidos pelos jovens que são um alerta Ótimo. para que os pais percebam que Uhum. pode estar ali um potencial desejo de suicídio, né? Uhum. Eu vou falando, Carla, de vez em quando eu vou olhar para o meu roteiro só para não depois não ficar chateada de não ter dito alguma coisa Olha, eu importante. não estou ouvindo você. Seu Agora tá áudio me não está. ouvindo? Tá me Não. ouvindo? Não? Peraí que eu vou tentar olhar aqui na internet. Peraí. Peraí. E agora, Carla? Tá conseguindo me ouvir? Não? Não. Ai. Para ele está ok. Estou ouvindo. Para mim, não. Ah, é? E agora, E então? você consegue me ouvir? Consigo. Pois é, eu não. Bom, eu vou sugerir que a gente saia e entre de novo. Tá. Porque você colocou algum fone? Não, nada. Não, Pois é, não. todo mundo está escutando. Vamos, a gente sai e entra novamente, tá bom? Ó, tá bem. Tá certo. Voltando aqui, depois do probleminha técnico que tivemos de áudio, por favor, vocês avisem se conseguem me escutar, aguardando a Adriana entrar novamente para a gente retomar nossa conversa. É bom que a gente ganhe uns minutinhos extra aí que perdemos já com a conversa. Só esperar ele entrar aqui, acenar e aí a gente continua. Vocês me ouvem? Vocês podem acenar, por favor? Aguardando a Adriana entrar. Tá, joia? Ótimo. Então, assim que ela entrar, a gente continua. Bom. Sim, que bom. Agora é só ela entrar aqui na sala e a gente volta a conversar. O tema é suicídio. Aqui. Setembro Amarelo. Alguém perguntou qual era o tema. Oi, Carla. Voltamos. Estamos. Tá conseguindo me ouvir? Tô, agora sim. De Pronto. repente eu perdi seu áudio e eu sabia que estavam as pessoas te escutando, mas eu não. Tá. Problemas técnicos. Quem não tiver problemas técnicos nessa quarentena não viveu essas lives, É, porque acontece. Sim, vamos lá, vamos falar então, sobre jovens. sim, sobre o adolescente, né? É como você colocou, assim, hoje no mundo, é, eu até anotei esse dado, né? No mundo, hoje, o suicídio é a segunda causa entre mortes, de mortes entre jovens de 15 a 24 anos. E no Brasil é a terceira causa, porque os homicídios aqui ocupam o segundo lugar, né? Que é um dado também horrível, né? Os Sim. homicídios. E o Brasil, de modo geral, ocupa o oitavo lugar em número absoluto de mortes por suicídio. Aí algumas pessoas podem pensar, mas o Brasil é gigante, né? Não seria tão preocupante se a gente, ao contrário de muitos países que estão em curva descendente, nós estamos em curva ascendente em relação ao Sim. suicídio. Então, isso é que nos preocupa muito, né? Os profissionais de saúde. Então, e aí eu quero enfatizar que tem crescido muito o público de 10 anos, cara. Entre 10 e 19 anos. Essa curva vem subindo. E outra curva que vem subindo são os idosos, né? Mas vamos pegar agora os jovens, né? Esses jovens aí de 10, 12 anos até 19 anos. Tem uma pergunta de o que leva, né?
Então, vamos pensar o que é que esses adolescentes estão vivendo. Esses adolescentes estão no momento de criar a identidade, né? De trazer uma identificação, de planejar o futuro, de estabelecer, né, uma série de escolhas. E aí vamos pensar nas vulnerabilidades atuais. E algumas são próprias do nosso país. Por exemplo, a instabilidade social que vivemos, a vulnerabilidade de determinados públicos jovens, né? E aí eu trago, por exemplo, os adolescentes que se reconhecem aí no público LGBT, os adolescentes, os jovens negros, né? Então, existem públicos no Brasil que estão mais vulneráveis ainda, como esses Sim. que eu citei, né? E aí a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de desesperança, né? Então, como se projetar no futuro? Isso é super importante para garantir que a gente quer se manter vivo. É a gente Sim. conseguir perceber que existe um amanhã, que o amanhã pode ser menos sofrido do que o hoje. Quando você perde isso, você coloca o jovem em uma situação de muito risco, né? De talvez um desejo de não permanecer mais, porque não há esperança. Então, eu diria que essa desesperança tem afetado muito o nosso público jovem, né, os jovens do nosso país. É preciso que a gente ofereça algum cenário possível para esse jovem, para que ele possa se projetar. Eles têm sofrido muito com essas questões, né? Tudo muito Os pais difícil. podem ficar atentos aos sinais que esses jovens, dentro desse cenário que você coloca aí, que Uhum. eles percebam, ligue algum alerta não sei, tá frequentemente dialogando, Sim. não O tem. diálogo, Carla, é sempre a Até via. perguntou aqui, deixa eu resgatar. Joselito pergunta: seria falta de equilíbrio também na estrutura familiar? Será que isso contribui de alguma forma? Eu acho que a falta de espaço, né, para que a família favoreça a construção, porque veja só, esse jovem, por mais que ele até de certa forma apresente um certo discurso de aversão à família, ele tem a família como a sustentação dele, né? Por mais que ele diga, eu não preciso de você, me interessam os meus amigos, mas ele sabe que a sustentação dele, a base dele é a família, né? E então, quando ele não tem isso, novamente a falta de esperança, novamente a vulnerabilidade, né? Quando a escola não oferece isso, porque a escola tem um papel também muito importante. Quando a gente não tem políticas sociais para esse jovem, né? E agora no TRE é bem importante falar isso, né? A gente está se aproximando aí das eleições. Os vereadores, por exemplo, têm uma importância muito grande para fomentar essas políticas, né? Aqui na nossa cidade. Quantas coisas podem ser feitas em um bairro da periferia da nossa cidade, para que esses jovens tenham a oportunidade, por exemplo, de se profissionalizar, de criar uma possibilidade para o futuro, né? Tem a Às vezes, perspectiva, né? uma perspectiva, exatamente, às vezes sem base familiar, e às vezes sem a base familiar não existe, às vezes não é por negligência dos pais, não, às vezes porque os pais não sabem conduzir, então esses pais também precisam ser escutados, instrumentalizados, não é? Então, uma rede de apoio psicossocial para essa família, e aí eu estou falando de psicologia, eu estou falando de serviço social, né? Então, super importante para ajudar a gente. Educar não é fácil, né? É impressionante como a gente não pensa sobre isso. Impressionante, a gente precisa. Se a gente precisa tirar uma carteira, uma habilitação, a gente tem que fazer teste, a gente tem que estudar um monte, né? Para poder ter o direito de dirigir e educar. Como é isso? A gente precisa se instrumentalizar também. A gente precisa favorecer a população, de modo geral, que os pais reflitam sobre isso, né? Os desafios de cada etapa,
Às vezes não se sabe, acha que o jovem está sendo, por exemplo, rebelde ou questionador, como eu ouço muito, né? Aborrecente, que é um termo que eu detesto, né? Não tem nada de aborrecente, né? Então, a gente precisa discutir essas coisas. Agora, você me perguntou dos sintomas e sinais, né? Eu gosto de Uhum. falar de sintomas e sinais orientadores. Por que que eu gosto de colocar orientadores? Porque eu quero reforçar que não significa dizer que se um jovem tem algum sinal desse, que ele está pensando em suicídio ou que ele tem depressão, não é isso, né? Mas são sinais de alerta que a família precisa dizer, olha, preciso prestar mais atenção nisso aqui, preciso buscar ajuda, ou então preciso perceber se na escola ele também está assim, né? Então eu coloquei aqui, né, alguns sintomas e sinais de alerta. Então, sintomas emocionais, e aí eu me refiro a alterações significativas, então uma tristeza muito grande, uma irritabilidade muito grande, que pode acontecer também, uma perda de prazer significativa, de prazer ou de interesses que esse jovem costumava ter. Então, esse jovem amava jogar videogame. De uma hora para outra não tem mais esse interesse, não manifesta. E não só isso, ele não substituiu o interesse por outra coisa, né? Ele simplesmente parece uma pessoa sem interesse em fazer coisas. Então, é outro sinal de alerta. Alterações do sono também. Então, ou dormir demais, ou insônia, ou um sono muito perturbado. Né? Alterações cognitivas também é importante. Então, de repente, esse jovem mudou muito o rendimento escolar. Ele está muito desatento, a escola está chamando a atenção, né, que houve uma alteração significativa. Isso aí. Alterações do comportamento, então, muito isolamento. Veja só, por isso que eu gosto de dizer orientadores. É típico do jovem se isolar um pouco, né? Ele precisa construir a identidade dele, então tem horas que ele precisa. Por isso que assim, não é que uma dessas coisas já sirva de sinal de alerta. É uma espécie de conjunto, né? Alguns sinais desse. Estamos dialogando, né? E observando, Isso, sempre abrindo os espaços para dialogar, né? Mas, Cátia, exatamente. tá sozinha. E aí, meu filho, o que é que você está Sim, sentindo? sim. Você está precisando, meu filho, de seu espaço agora? É isso? Você quer mesmo que sua mãe se afaste um pouco, né? É ir dialogando, né? Porque às vezes, numa hora dessa, ele pode dizer, não, é porque eu estou sentindo muita dor, ele pode começar a chorar e abrir uma oportunidade de um diálogo, né? Então, é, desânimo, cansaço, e aí pensamento de morte. Então esse jovem pode dizer, melhor mesmo seria se eu morresse, né? Ou é melhor mesmo que eu não existisse, o melhor mesmo seria que eu não existisse. Então essas falas vão dando sinais, né? Por que você acha isso? O que está acontecendo com você? Né? Por que você diz isso? Né? A visão negativa de si mesmo também é um alerta importante. E uma visão muito pessimista em relação ao futuro também é outro sinal de alerta, né? Então, um conjunto que serve como uma espécie de alerta, assim, para Sim. os familiares. Uma vez que eles percebam isso e que dialoguem, outra pergunta também da Secretaria de Gestão de Pessoas, qual seria o momento de procurar uma ajuda profissional, né? Uhum, uhum. Depois de detectado que tem alguma coisa errada, já de dialogar e tal, qual seria o próximo passo aí de buscar um apoio profissional mesmo? Carla, a hora de buscar um apoio, eu acho que é a hora que os pais se dão conta, né? Ou que esse jovem mesmo né, perceba de que há um sofrimento em jogo aí e que esse sofrimento não está sendo bem manejado, né? De que algo ali se faz e que somente a família e aquele adolescente estão com poucos recursos, né, Uhum. para lidar com aquela situação. Então, esse é o momento de buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra,
né? Ou às vezes até mesmo dos dois. E eu até quero, Carla, que você, por favor, me lembre perto do final, porque eu gostaria de colocar aqui algumas, né? Porque às vezes o público em geral não sabe, mas a gente tem aqui centros de referência, né? Enfim, para que eu possa passar contato, essas coisas, tá? Certo. É, eu queria voltar um aspecto que a gente falou também na nossa conversa, e você citou hoje já aqui, que é que os efeitos do suicídio eles podem ser observados em até 3 gerações de uma família. Uhum. Então, de que forma essas pessoas envolvidas nisso também podem buscar um apoio para superar esse trauma? Esse é um tema também muito complexo, né? Que a gente está falando de luto, luto de sobreviventes, né? De um suicídio, pessoas que ficaram e que enfrentam esse processo de luto, que costuma ser um luto mais difícil, tá? Então, os efeitos do suicídio na família acontecem sobretudo quando essa família interdita a fala, a circulação da fala, da comunicação, sobre os efeitos disso na própria família. Então, é importante que essa família consiga falar sobre isso. Talvez essa família precise de uma ajuda profissional para se sentir menos ameaçada, menos invadida, menos ameaçada mesmo, né? De poder entrar em contato com os afetos que se sente em relação a essa situação. Então, por exemplo, alguém pode se sentir extremamente responsável, ter essa fantasia, né, de que ele foi o responsável por aquela morte e não consegue falar disso. Então, criar um espaço de muito amor, né, Carla? Tem que haver muito amor para a gente conseguir falar sobre isso. Eu costumo dizer assim que certos assuntos na nossa vida parecem feridas, né? E às vezes a gente quer esquecer que a gente tem a ferida e ver se ela cura sozinha. Mas às vezes tem feridas que não curam sozinha, né? Esse é um caso, não cura sozinha, né? O tempo, essa coisa de dizer é o tempo da conta, não é bem assim, né? O que é Mas que até você ajudar, né? Tem que ter coragem de falar sobre isso, né? Para tem, que processar o você que está aconteceu. fazendo durante esse tempo, né? Então, às vezes é importante a gente fazer o quê? Uma asepsia da ferida, não é? E quando a Sim, gente faz a asepsia da ferida, dói mais, costuma doer mais, costuma incomodar mais. Mas tem um objetivo aquilo, né? Que é é. tratar. Então, o efeito pode ser devastador se a família decide calar completamente, interditar qualquer tipo de fala. Às vezes é uma criança pequena que nunca vai saber que a mãe se matou, por exemplo, né? É uma criança com 2 anos e vai viver nisso aí e a família não precisa ser dito com 2 anos, né? Mas é a Ou história dela, tem o direito de mas é a saber, né? história dela, não é? Então, Uhum. isso pode alimentar uma série de fantasias, porque quando as coisas não são ditas, ficam os buracos ali e a gente vai tentando dar conta daqueles buracos, né? Daquilo que está faltando. E aí a gente complementa com um monte de fantasia que pode ser muito ruim para a gente. Então, eu Agora diria tem que que conseguem conversar também porque se sentem, de certa maneira, culpadas, assim, responsabilizadas, como se sim, elas pudessem, de alguma maneira, evitar que aquilo acontecesse, né? sim, Para sim, talvez, para sim, além de toda a dor e sim, de tudo, do tabu que é o tema, sentir sim, culpa em isso, sim, né? Em que não conseguiu evitar o sim, suicídio do filho, ou um casal em que, sim. quando um separa, pede separação, acontece, né? Uhum. Essa culpa deve ser também bastante complexo de Sim, processar e resolver, né? sim. E é preciso. Eu, por exemplo, esse Setembro Amarelo eu acho muito importante, mas às vezes eu me preocupo, porque existem certas falas assim de profissionais da área de saúde que me incomodam muito, que é trazer a ideia de que a gente pode sempre salvar as pessoas. Não é Sim, verdade.
né? Não é verdade. As pessoas... Outra coisa, Carla, é muito difícil, às vezes, para a família se dar conta de determinados sinais. Não porque aquela família não ame, mas porque é difícil, a dor é muito grande de dizer: meu filho não está bem, meu filho está com depressão. Ora, é uma dor muito grande para uma mãe se dar conta disso. Então, às vezes, a família naturalmente se protege de perceber certas coisas. Não por falta de amor, mas por uma Está dificuldade, né? por estar Está envolvido. envolvida. Por isso que a Aí que eu acho escola que é a ajuda do importante. profissional, ou até a Sim, ajuda da escola, no caso do sim, adolescente, do jovem, da criança, sim, né? Para sim. não única. E também, sabe o que é que eu fico pensando, Adriana? Dessa família pensar que a responsabilidade é exclusivamente Não dela. é, Quando não existe a escola, quando existe, você falou aí, suicídio é uma questão de saúde pública, então tem políticas é. públicas, né? Uhum. Agora, vote consciente também pensa, né, Sim, que é uma rede mesmo, né? sim, São os profissionais de saúde, é a família, são os amigos, são os governantes, são os gestores, né? sim, São atores envolvidos aí dentro sim, de uma vida em sociedade que a gente considere também, sim. né? Carla, para mim, prevenção de suicídio começa antes mesmo da pessoa existir. A forma que ela vai encontrar o mundo já é uma Sim, prevenção, não é? perfeito, Que tipo de perfeito. família ela vai encontrar, que sociedade ela vai encontrar. Então, prevenção de saúde é tudo que nos cerca. A gente não é Sim, uma ilha, né? A gente não está ali vivendo o nosso mundinho alheio às coisas. com Então, tudo certeza. nos afeta. E é o que eu estava falando, a questão da desesperança hoje no discurso dos jovens é muito grande, Sim. né? Então, isso é uma coisa muito preocupante, muito, muito preocupante. É. Um aspecto que eu achava interessante da gente falar, que você citou, para as pessoas perceberem, né, dentro dessa coisa de refletir sobre o tema, os mitos envolvendo o suicídio. Você citou um Sim, que é bastante comum, né, de que quem quer mesmo se matar nunca vai falar sobre isso. E você traz essa informação de que, pelo contrário, pelo em contrário. 80% de casos de pessoas que cometeram suicídio de alguma maneira verbalizaram isso, né? Deixaram isso Sim, registrado de alguma forma. Eu queria que você sim. comentasse um pouco mais sobre esse e ou trouxesse outros mitos para que as pessoas já tivessem um olhar mais crítico, né, sobre esse tema, já que a gente Sim, está falando realmente sobre ele aqui. sim. Então, esse mito é importante, de quem quer mesmo, né? Essa coisa que se fala, não, que nada, está querendo chamar atenção. Como Hum, se alguém que quer chamar atenção, gente, em primeiro lugar, é alguém que está em sofrimento, né? sim. Então, em primeiro lugar, se a gente achar isso, a gente precisa se dar conta do que essa pessoa está. Isso tudo é linguagem, né? Uhum. Por fim, a própria vida também é uma forma de se comunicar, né? Então, e aí existe esse mito: quem quer mesmo não fala, vai lá e faz. Não, isso não é verdade. As estatísticas apontam, né, de que as pessoas de alguma forma sinalizaram, chegaram a verbalizar, né, de alguma maneira. Hoje, inclusive, tem redes sociais que os jovens colocam coisas que depois, né, tem uma coisa em psicologia chamada é, autópsia psicológica, né, que é você tentar montar o perfil do sujeito que já tenha morrido, né? Você tentar buscar sem nem ter conhecido. E aí o psicólogo, nesse caso, vai atrás de buscar informações. Mas eu quero reforçar aqui a ideia de que, mesmo emitindo essas informações, por vezes a família não consegue. Quantas Sim. vezes é o amigo? Sim, muitas vezes é o amigo daquele adolescente que alerta a família. Sim. Olhe, fulano de tal está falando coisas, está fazendo coisas, e às vezes a família o quê? Né? Não sabe disso. Né? Já tive casos de adolescentes que foi exatamente isso aí. Adriana não sabia o que ele estava fazendo, e aí um dia um colega me ligou da escola e me mostrou várias coisas. Né? Então, assim, por vezes essa mensagem não é dita diretamente à família. Então, a gente precisa novamente trazer aqui a questão de ter muito cuidado de responsabilizar, né? Como assim ele Sim. disse e a família não ouviu?
Não, ele disse e a família não conseguiu ouvir, ou então ele disse, mas não foi para a família, né? Para a família ele, de certa forma, demonstrava outra coisa. Então, as pessoas às vezes podem dizer coisas de uma forma tão sutil, né? Não diz Sim, diretamente, eu quero sim, morrer. Pode sim, dizer o sinal ser uma coisa quase de uma sutileza, às vezes, inalcançável, né? sim, Eu não sei se pode existir isso também, no caso, por exemplo, dos pais, como querem que fique tudo bem, pode dizer, não, não pense nisso, vai ficar tudo bem, mas como se só isso. dizer isso bastasse Uhum, para virar uhum, paz. sim. Ou então tenta, sei lá, oferecer alguma coisa achando que aquilo vai resolver, né? Então, uma Uhum. viagem, né? Já vi Isso. também situações assim, né? Uma viagem para esquecer isso aí, fazer um curso, exatamente. Então, não é bem por aí, assim. Então, esse é um mito importante. Então, é importante a gente tentar entender quando uma pessoa diz que não quer mais viver, ou que pensa em se matar, ou que a gente não tenha medo de falar sobre isso, né? Como eu disse, entender o que se busca, né, com essa morte, por exemplo, ou com esse processo de morrer. E não ter medo, assim, é bem importante que a gente entenda que a gente não precisa ter medo de falar. A gente não vai favorecer que o outro pense e realmente execute o ato, né, suicida por falar nisso. Pelo contrário, né, falar pode trazer um grande alívio para essa pessoa. Ela encontrar um espaço, né, para que quando ela fala, ela inclusive consegue ter uma oportunidade de elaborar até aquilo que ela está falando, né? Sim. Então o outro pode. Agora, quando eu falo falar ou ouvir, né, o que o outro está querendo dizer, é ouvir de verdade, né, Carla? Não é ouvir julgando, não é ouvir fazendo exemplo, tal, a vida é tão difícil e mesmo assim ele foi capaz de superar. Não é isso, né? Isso não é ouvir. Isso é até colocar a pessoa numa posição de inferioridade. Dizer assim, olha, Tem- se ele conseguiu, você... Pois é, né? Então, a gente precisa ouvir com interesse, reservar um tempo para aquilo, ouvir de verdade, tentar, se for pai e mãe, por exemplo, não ficar se sentindo tão ameaçado por essa fala, né? De, não, meu filho, você não pode morrer, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, ouvir de verdade com interesse, favorecer um espaço, trazer falas assim, oferecer falas para esse filho que transmitam a esse filho de que você foi sensibilizada, né, de alguma forma por aquela dor, por aquele sofrimento, né, para que ele não se sinta sozinho ou sozinha no mundo. Adriana? Oi, eu tô te ouvindo. Ah, não, foi porque ficou, a tela aqui ficou parecendo que tinha caído, mas está aqui. Sabe uma coisa Ah, que eu não. fico pensando em relação a essa observação? Até fizeram uma colocação aqui, Margot. Muitas vezes a família não vê porque se culpa pelo filho não estar bem. E aí eu fiquei pensando naquilo que também tinha me Sim. falado anteriormente, desde a infância, as mães e os pais Uhum. tentarem frustrar os filhos, né? De apresentar aos filhos Uhum. a oportunidade de ouvir um não, né? De ter limites, de se Sim. frustrar, de lidar com o vazio, de lidar com sentimentos que são mais complexos, mas que têm a ver com, né? Amadurecer, né? Uhum. Emocionalmente. E Uhum. quem sabe os jovens, às vezes, justamente por os pais não favorecerem esses limites, tem mais dificuldade Uhum. de lidar com os limites que a vida traz, né? Sim. Sim. Carla, foi importante você trazer isso, porque quando a gente falou lá do adolescente, eu falei muito da desesperança, mas um outro ponto muito importante é abordar isso que você acabou de trazer. Então, também existe hoje isso nos tempos, né, em que vivemos. Então, os pais muitas vezes se sentem muito culpados
por não oferecerem o que eles acreditam, né, supõem na fantasia deles que eles deveriam oferecer. Às vezes são pais que passaram dificuldade na infância e aí acham que os filhos não podem viver nenhum tipo de dificuldade. Se atribui hoje a infância como uma época plena de felicidade, e isso não existe, né? Nenhuma fase do desenvolvimento humano é só de alegria, é só de coisas boas. A criança também tem sua dor, né? Crescer dói, então é bom que os pais saibam disso, né? Crescer dói, viver dói, né? A criança vai experimentar rejeição, pode não ser dos pais, mas algum coleguinha vai rejeitar em algum momento, vai dizer, saia daqui, eu não quero brincar com você, por exemplo. Né? Sim. Então, e vai doer, e vai doer. E tudo bem, o importante é que a gente diga para eles de que vai passar, de que ele vai encontrar um outro caminho, de que ele vai construir outra coisa, outra possibilidade, né? Que ele dá conta daquilo. E hoje a gente não está favorecendo, como você colocou, de que a criança, de que o jovem se depare com a frustração, ou que ele adie a satisfação. Tudo tem que ser muito imediato. O efeito, por exemplo, das redes sociais é uma coisa que eu me preocupo também bastante. Tento ler muito, compreender esse fenômeno, né? Porque tudo é muito imediato. Né? Carla, eu já vivi situações na clínica do tipo o cachorrinho ou o gato morrer da criança e os pais consolarem dizendo assim, não chore não, porque hoje a gente compra outro. Né? Nem tem o luto, né? Nem tem o luto. Né? Nem tem, vamos substituir. Né? E assim, calma, até pode ter um outro gato, um outro cachorro, mas assim, isso é uma preciosidade. O processo que aconteceu, né? Pois É é. para entender o que aconteceu. Porque imagina essa criança depois se perde um tio, um avô, E a comprar mãe, outro o pai, tio. a mãe e o pai. Não é? Quer dizer, e aí? Vai substituir como? Né? Não há substituição. As relações a gente não substitui uma relação. Mesmo quando existe um casamento e que a pessoa acabe depois, né, case novamente, não interessa, é um outro casamento, não é a substituição. Daquele casamento foi perdido. Né? Então, é preciso que a criança lide com isso, né? Aprenda a lidar com adiamento de satisfação, tudo é muito imediato, né? Tudo tem que ser muito rápido. Né? Senão a criança, os pais acham que a criança não vai dar conta de suportar. Sobre ser mãe, ser pai, eu ouvi uma frase que eu achei libertadora, assim, que é a falta não é falha. Nem sempre a falta é falha. Às vezes, é um presente que você pode dar à criança para que ela conquiste a autonomia, né? Ao jovem, para que ele busque resolver essas questões, né? Enfim. Sim. Carla, tem um livro infantil que eu adoro, chamado A Parte Que Me Falta. Você conhece? Não estou te ouvindo novamente. Acredita? E agora, tá me ouvindo? Não. Tá conseguindo me ouvir? Ai, meu Deus. E agora, Carla? Puxa. E aí, saímos e entramos novamente, pode ser? Você acha Porque eu que não não te vale a pena escuto. esperar um pouquinho, não? Oi? Não tá conseguindo ouvir, né? E Não. agora? Deixa Eu ver tô se te eu tenho... ouvindo. Não sei se eu tenho um fone aqui. Não. Acho mais seguro é sair e voltar novamente. O pessoal botou que tá ouvindo. Será que alguém te ouve? Só é comigo? Vamos, você se importa, Adriana, da gente sair e entrar? Porque, ó, você tá me ouvindo. Não sei se é em minha internet. Eu vou sair e entrar novamente, tá bom? Peço Tá desculpas bem. aí a todos. Tudo bem, tudo bem. Só um minuto. Voltando, peço desculpas a vocês por problemas técnicos no áudio hoje. Eu não sei se é a conexão, não sei se é o meu aparelho, mas garanto que vamos conseguir encerrar esse encontro aqui de forma satisfatória. Só esperando a Adriana entrar novamente,
Que bom que todo mundo está entrando de novo, aqui ela. Oi, Carla. Que bom, desculpe, Voltamos. viu? Não Não? sei o que É? aconteceu. Eu Acon- aproveitei e saí do Wi-Fi, não sei se era a conexão, não sei se é o aparelho. Eu saí do Wi-Fi, Sim, entrei no 4G, sim. mas enfim, A gente estava vamos falando de falha, né, Carla? Aí uma falha, né? lá. Acontece. Acontece. Sobrevivimos. Sobrevivendo. Alguém Então, até citou o livro A Parte que Falta, um livro a parte infantil. que me falta é um livro infantil que muitas vezes eu fico com vontade de mostrar para os pais, viu, Carla? Esse livro. Eu fico assim, ah, mostro, não mostro? Nossa, é Mas lindo. é um livro que eu adoro e que fala muito de que a falta nos move, né? De que tudo bem, que a falta a gente dá conta de conviver com a falta. E de que a falta é isso que faz a gente desejar, né? A gente querer seguir adiante, a gente olhar e dizer, ainda falta isso. E aí a gente completa e aí diz, mas ainda falta isso, né? Sim. E assim a gente segue em cima. O nosso desejo, né? O que move, né? O que move é a falta. Então tudo bem, né? É Sim. importante dizer para as crianças de que sim, elas, né? Eu vejo pais hoje que acham que favorecer a autoestima da criança, por exemplo, é dizer que ela é maravilhosa em tudo, né? É. Eu me lembro que minha filha me perguntava assim para mim pequena, mamãe, esse desenho tá bonito? E às vezes eu dizia assim, esse eu não gostei muito não, filha, né? Eu já gostei mais de outros, né? Esse eu não Sim. gostei tanto não, né? E até hoje ela Concordo. dança e aí ela gostou, mamãe? Eu falei, dessa parte aqui eu gostei, essa outra eu acho que você ainda não precisa dizer que tá tudo perfeito, porque não tá, né? Não, É. não é, ninguém é assim. E que bom que ela se dê conta, que ela possa se dar conta desde pequenininha, que mesmo com as falhas, mesmo não acertando sempre, que ainda assim ela é amada, ela é, né, admirada. Ela é humana, né? Ser humano é falhar, né? Ser humano é Exatamente. falhar. É, Olha eu aqui hoje nessa live, pela terceira vez insistindo, falhando e voltando. é isso. Ó, queria fazer uma pergunta lá da secretaria, que é sobre. Eu achei interessantíssima essa pergunta. Segundo dados de pesquisa, os óbitos por suicídio são, em média, 3 vezes maiores em homens do que em mulheres. Mas as tentativas são mais frequentes em mulheres do que em homens. O que Uhum. justifica a questão aí de os homens Ó, tem e mulheres? muitas pesquisas que buscam compreender esse fenômeno, né? Como eu disse para você, sempre tão complexo que é o suicídio. E dos encontros aí dessa pesquisa foi a utilização do método, né? O método preferencial masculino ele tem uma letalidade maior do que o método que normalmente as mulheres escolhem, né? Então, e aí, enfim, não dá tempo da gente discutir isso, mas, por exemplo, caberia, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente falar de que o homem também é vítima do machismo no nosso país, né? Com certeza. E O como homem é? também e isso é demonstrado através desses dados. Os homens se matam muito por uma questão de crença do lugar que ele deve ocupar, que ele é destituído, e aí ele acha que isso tira o valor dele no mundo, a existência dele no mundo. Então, Sim. isso seria um tema para outras discussões, né? O Mas vencedor tem que ser o líder, né? Tem que isso, o não pode provedor, sofrer, não pode chorar, não pois pode ter é, problema, tem que prover para todos, pois né? é. Que Então, peso, hein? Que peso viver. que peso enorme, né? Então é isso, em média é isso aí mesmo que você apontou. As mulheres tentam 3 vezes mais, mas os homens eles têm, né, assim, um dado lamentável, eles têm bastante, eles têm muito mais êxito em função do método que eles Sim, escolhem de tirar. Por exemplo, o acesso a armas de fogo. E isso aí, sim. Carla, políticas públicas é falar sobre isso.
todos os países, né? Os Estados americanos, vamos pegar lá os Estados americanos. Todos os Estados americanos, onde a aquisição da arma de fogo é facilitada, esses estados têm um índice muito maior de suicídio, né? Então, falar de prevenção é falar, por exemplo, de não vamos liberar as armas, né? Não tem o menor sentido, ninguém se protege com arma, né? A catástrofe é sempre muito maior do que os benefícios de armar uma população. Então, a gente está falando de prevenção. Quando a gente, né, eu sou totalmente... No Brasil, que já tem tantas desigualdades, Pois tantas diferenças, né? Pois é. Então, é falar de prevenção. Prevenção, por exemplo, é falar no interior. O que é que acontece? Como é que as pessoas se matam muito em cidades pequenas do interior? Com agrotóxicos, né? Com o consumo de agrotóxicos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Não é simplesmente liberar. A gente precisa ter um controle muito rígido disso, né? A gente precisa entender que alguns agrotóxicos têm um efeito de uma mortalidade muito imediata. Então, esses a gente tem que segurar, né? Então, tudo isso é falar de políticas públicas de prevenção ao suicídio, do suicídio. Né? Você vê como é amplo o negócio, né? Falar de vida e morte é uma coisa imensa. Outra pergunta aqui da secretaria. Por que os transtornos mentais, o uso abusivo de álcool e de outras drogas estão como principais fatores de risco para o suicídio? Além desses, que outros poderiam ser considerados? Aqui eu quero alertar que eu entendi a pergunta, mas eu só quero alertar que uma coisa não implica necessariamente, né, em tentativa de suicídio. Né? Não é toda pessoa que vai fazer uso abusivo de álcool, que vai tentar, apenas os estudos indicam que há, vamos dizer assim, como eu disse em relação ao público LGBT, né? Então há uma certa vulnerabilidade, isso, né? Com determinados públicos. E aí, públicos com transtornos mentais, por exemplo, transtorno de personalidade que tenha características de instabilidade ou de impulsividade, né? Então, tem estudos que já demonstram que essas pessoas são, vamos dizer, um público que precisa de certos cuidados, né? Novamente dizendo, não é alguém que foi diagnosticada com transtorno de personalidade que vai cometer, né, algum tipo de suicídio, alguma tentativa. Não é isso. Mas apenas como um alerta, né? Como a depressão também. Veja, o número de diagnóstico de depressão é enorme. Né? Eu não sei agora lhe dizer os números atualizados, mas e a tendência, né, de que isso esteja crescendo no mundo, inclusive. Mas um percentual muito pequeno das pessoas que sofrem de depressão vão, em algum momento da sua vida, tentar o suicídio. É um número pequeno. Né? Então, só para que a gente não ache que todo mundo que tem depressão vai tentar. Então, justamente por uma questão de vulnerabilidade. Veja, o transtorno mental muitas vezes favorece, em determinados momentos, compromete uma certa percepção da vida, da compreensão, das possibilidades. Em alguns momentos é como se essa pessoa só enxergasse duas possibilidades, sabe? O mundo preto e branco. Então, ou é preto ou é branco. Ou é desse jeito ou é desse jeito. Ou tal pessoa volta para mim, ou é melhor eu morrer. Né? Sim. Então, algo desse tipo. Compromete, pode comprometer. Né? Ou a dor psíquica que invade e o sujeito está mergulhado naquilo. Né? E aí diz, é quase como um desespero querer sair daquilo. Né? Então, requer, sim, atenção. Então, seria por essas razões, né? A própria alteração, às vezes, da percepção da realidade. E outros públicos seriam públicos em condição de muita vulnerabilidade, né? Eu estou pensando aí uma mulher que sofre
abuso, abuso sexual, abuso psíquico, né? Uma mulher, por exemplo, que seja casada e que a vida é muito violenta para essa mulher, então ela pode também em um momento de desespero, né? Por não sentir apoio social, é uma condição de vulnerabilidade. Todos os públicos, né? Eu estava falando do LGBT, numa sociedade muito preconceituosa, né? Pense em um menino transgênero, né? Então, como conseguir se posicionar no mundo onde ele acha que ele é um lixo, que ele é um resto da sociedade, que ele não tem lugar para ocupar. Então, como isso é difícil, principalmente se ele não tem apoio de ninguém, familiar, social, ele não tem uma rede que apoie ele, que acolha, que diga assim, olha, aqui a gente vai te oferecer um espaço. Então, né, é também uma condição de vulnerabilidade muito grande, muito intensa. Uhum. Ó, tem uma última pergunta aqui da secretaria que eu achei, já que você falou de acolhimento, que o que você responder pode funcionar dessa forma, né? O que dizer aos pais que perderam filhos, né, que se suicidaram? E aí eu acrescento que outros parentes também, ou amigos, o que dizer a quem fica, né? Ai, Carla, essa pergunta eu até senti um gelinho aqui dentro de mim. Eu senti também quando eu vi. É muita É difícil. responsabilidade, né? O que a gente vai dizer numa hora. Sabe o que eu tô aqui pensando? Que eu acho que a gente não tem muito a dizer, não. Eu acho que a gente tem muito a escutar. Eu acho que é essa a resposta. Minha, pelo menos, né? Assim, eu acho que a gente tem que favorecer uma escuta sem julgamento, uma escuta de acolhimento, para que essas pessoas possam falar sobre sua dor, possam ressignificar, se for possível, né? Se for possível, de alguma forma, possam encontrar a possibilidade de reconstruir coisas através Sim. dessa dor. Então, ajudar nesse sentido, não dizer o que a pessoa vai fazer, né? Porque a gente Sim. não sabe, mas favorecer a escuta e uma intervenção que favoreça esse sujeito a encontrar saídas, né? Encontrar caminhos possíveis. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, um dia esse luto termina? Não sei, né? Talvez não, talvez o luto até nunca acabe, né? Talvez ele só seja transformado, talvez dê para viver. Quantas histórias de pessoas que perderam algum familiar por suicídio e que depois se envolvem em uma ONG de proteção a pessoas vulneráveis, né? Ativistas, né? Pois é, né? Então, cada Dá um, sentido, né, para a própria vida, né? sim, sim, sim. E aí cada um vai encontrar um caminho, né? Nem todo mundo vai, por exemplo, criar esse caminho, né? Mas encontrar algum caminho, eu acho que é isso. Eu acho que o que todo mundo tem que fazer é não ter medo de conversar com esse familiar. Porque aí depois cria um tabu. Não vou falar sobre fulano de tal. Né? Também vamos quebrar esse tabu. Né? Vamos perguntar, e aí, como é que você está? Né? Como é que tem sido para você? Né? Desde que fulano de tal morreu? Né? Como é que você está se sentindo? É isso, né? Alguém com quem ela possa desabafar, se Sim, abrir. sim, Esse é o sim. acolhimento mesmo, né? Sim. Você Um sabe que papo livre. eu já ouvi uma fala de uma pessoa que estava atravessando um luto desse, de dizer assim, a pessoa me disse assim, o que mais me dói é as pessoas quererem apagar ele. Né? Sim. Então, assim, fazer de conta que a pessoa não existiu, isso é uma dor muito grande. Né? Talvez doa mais. Que às vezes até para achando que não vai constranger a pessoa, você promove esse apagamento, né? Pois é, Tem que ter coragem, né? Tem que ter bastante coragem, eu acho. pois é. Mas Adriana, é isso. vamos falar agora sobre os canais que as pessoas podem acessar,
sim. Tanto os Então, familiares, quanto quem estiver se sentindo também, né? sim. Angustiado de alguma maneira. Sim. Eu quero primeiro colocar aqui que existem, se tem uma ideia de que fazer terapia, psicoterapia, é uma coisa muito cara, né? Então, ou de quem vai buscar um psicólogo é que necessariamente tem algum trauma, né? Então a gente precisa desmistificar isso, né? Hoje você tem psicólogos muito bacanas, assim, com preço muito acessível. Muitos psicólogos favorecem, disponibilizam alguns horários da agenda para favorecer um preço mais acessível, né? Uhum. Então, é como se fosse um atendimento voltado mais para um público que não tem condição de pagar aquele valor que normalmente ele cobra. Muitos psicólogos fazem isso. A gente tem aqui em Salvador, é importante que as pessoas saibam disso, escolas de formação de uma determinada abordagem. Então, são psicólogos já formados, pessoas formadas, que vão para essas escolas aprender, não, se aperfeiçoar em alguma abordagem. Então, por exemplo, a psicanálise, né? Nós temos várias escolas de psicanálise aqui em Salvador que favorecem uma clínica muito acessível. E aí, muito acessível mesmo, de conversar e negociar um valor muito tranquilo para o paciente. O paciente dizer, eu só posso pagar isso, né? Então, tem essa possibilidade, as pessoas podem buscar isso na internet, né? Vamos lá, tem as clínicas, escolas das faculdades, que os alunos já concluintes do curso, né? São alunos do nono e do 10º semestre, eles atendem os pacientes supervisionados por professores experientes. Então, eu, por exemplo, né, trabalho numa faculdade, que é a Faculdade Social da Bahia, que a gente oferece esse serviço na clínica escola de lá, funciona em Ondina. Então é bom também, muitas pessoas não sabem disso. E a gente tem outros por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem o NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que é um núcleo muito sério, né, muito respeitado no Brasil inteiro, com resultados extraordinários na prevenção do suicídio. E aí tem um número aqui, eu passo? Digo o número? Sim, sim. O número é 3103 4300. Vou repetir, 3103 4300, tá? E a gente tem também, lembrando, né, o CVV, Centro de Valorização da Vida, com pessoas, aí não são psicólogos, mas são pessoas que são treinadas a fazer esse acolhimento, que o número é 188. Né? Então, é isso, queria... e aí tem também sites interessantes, tem um site chamado Rebrapes, que é Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio. Lá tem muita informação bacana e tem também acesso a ONGs que favorece, né, o atendimento em relação à saúde mental. Então, rebrapes.com.br, e temos também a abrata.org.br, que também é outro site com informações muito interessantes. Eu vou recuperar depois todas essas informações aqui. Quando eu for escrever sobre a live, vou colocar na matéria, que vai estar tanto no blog do TRE, quanto no site do TRE, como um serviço separado para as pessoas acessarem. Uhum. Comentário de Margot aqui, que eu achei interessante. Importante falar que terapia não deve ser pensada apenas quando a pessoa não está bem. Terapia é autoconhecimento e também prevenção, né? Sim, verdade, Margot, né? E Terapia é prevenção também. Prevenção de prevenção. você adoecer, não é? Prevenção de, enfim, de você se relacionar com o mundo de uma maneira diferente, né? Vamos quebrar esse tabu aí. E psicoterapia é um espaço que a gente se permite de muito crescimento e desenvolvimento, né? Que normalmente é um caminho muito bom de ser trilhado. Para ter pessoas bem resolvidas na sociedade, né? Como estaria o Brasil hoje se as pessoas se permitissem aí buscar sua terapia, seus Voltar espaços de é melhor. fala,
Com certeza. Adriana, muito obrigada mesmo pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu que Vai me agradeço. desculpando aí as falhas técnicas, a nossa conversa foi ótima, mesmo com essas interrupções. Achei Sim, muito obrigada mesmo, e agradeço a todos os que também continuaram aqui com a gente e sim. encontrá-la novamente, Bem, viu? muito obrigada, viu, Carla, pelo espaço, poder compartilhar, né, um pouquinho do que eu entendo do assunto. E também eu vejo esse espaço como um espaço de muita responsabilidade social, né? Do que eu estou dizendo, do que a gente está conversando, porque isso pode ter efeito nas pessoas, né? Então, a preocupação com isso é muito grande. Mas muito obrigada pela confiança, mais uma vez, sua e de Obrigada Bucão demais. comigo, e agradecer aí esse espaço. Viu? Muito obrigada. Obrigadão. Tchau. Tchau.